Deus, saudos irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão vendo, assistindo esse vídeo. Deus tem tocado em meu coração para transmitir uma mensagem para você nessa tarde. Eu gostaria aqui de compartilhar esta palavra que Deus tem colocado em meu coração, que se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 24, somente, que diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Glória a Deus. Amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma das passagens bíblicas relacionadas a Jesus Cristo, no período em que Jesus, nosso Senhor e Salvador, andou sobre essa terra. Esta passagem bíblica aqui menciona o momento, a situação em que os discípulos, os apóstolos de Jesus se encontravam. Segundo o contexto desse texto, Jesus ele vai dar uma ordem aos discípulos, dizendo para eles atravessarem o outro lado do mar. Era necessário que os discípulos pegassem o barco e fossem para a outra banda. Mas presta atenção comigo que Jesus ele vai dar uma ordem aos discípulos, e os discípulos eles vão obedecer a ordem de Jesus. Mas mesmo assim, no meio do trajeto, no meio do caminho, eles vão passar por um tipo de dificuldade. É interessante isso aqui porque através desse texto eu já aprendo muito bem que não é porque eu estou debaixo de uma ordem de Cristo, não é porque eu ando debaixo da obediência de Deus que eu não estou sujeito, eu não estou proposto a passar por lutas, a passar por aflições, nada disso. A obediência, ela não anula a aflição, ao contrário. A aflição, ela faz parte do dia a dia da humanidade. Nós sabemos muito bem que às vezes quando nós estamos passando por momentos fáceis, tranquilos, confortáveis, há pessoas que estão passando por dificuldade, por aflições, por adversidades. E é interessante aqui, porque o capítulo de número 14 do Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus, ele vai nos ensinar isso aqui. Jesus dá uma ordem aos discípulos, mas os discípulos obedecem à ordem de Jesus. Mas o que acontece? Eles, debaixo da obediência de Jesus, eles vão passar por uma dificuldade. Jesus deu a ordem para eles atravessarem o outro lado. Jesus está dizendo para eles atravessarem o outro lado, alcançarem o outro lado. Mas Jesus em nenhum momento deixou aqui claro, dizendo que esse atravessar seria pacífico, seria tranquilo. Em nenhum momento Jesus diz isso. Jesus vai dizer somente para eles atravessarem para o outro lado. Eles vão obedecer, mas aí vem a dificuldade. Ou seja, para alcançarmos algo de valor, precisamos passar por dificuldades. Para alcançarmos algo precioso, precisamos passar por dificuldades. É necessário, acontece. É interessante esse texto. Ele nos ensina muitas coisas. A Bíblia diz que os discípulos eles estavam no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento estava contra a direção que eles estavam indo. Se não me engano, se não me falha a memória, em Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso 48, diz a Bíblia que Jesus estava observando e estava vendo a dificuldade desses discípulos. Jesus estava vendo a dificuldade que eles estavam enfrentando. Aí diz a Bíblia que no momento certo, Jesus para e vê os discípulos remando. Os discípulos estavam remando, os discípulos estavam se fadigando, mas em nenhum momento nós vamos ver os discípulos desistindo
do propósito que Jesus entregou em suas mãos. Nós vamos ver que os discípulos em nenhum momento estão fugindo da responsabilidade. Em nenhum momento eles retrocederam. Ou seja, Marcos diz que eles se fadigavam em remar, mas em nenhum momento eles desistiam. E por causa disso, Jesus observa e vê o esforço dos discípulos e decide ir até eles para pôr um fim, um basta naquela situação. Diz o texto que quando Jesus chegou e entrou dentro do barco, aquela tempestade de vento imediatamente se acalmou. É interessante isso aqui. Ou seja, a partir do momento que Jesus tomou o controle da situação, acalmou-se a tempestade. Essa é a chave para a nossa vitória. Deixarmos Jesus entrar em nosso barco. Deixarmos Jesus assumir o controle de nossas vidas. Aí sim, Ele vai nos garantir uma travessia segura e a travessia completa, que é chegar do outro lado. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, em nome de Jesus.